E aí, gente, como é que anda esse processo de cura das feridas? Tem pensado sobre essas coisas? Como é que estão as coisas aí por dentro, as emoções? Eu espero que vocês estejam conseguindo processar tudo isso de uma forma serena. E às vezes o sereno envolve dor, envolve tristeza, mas que vocês não estejam deixando o desespero tomar conta, o pânico tomar conta, a culpa tomar conta, o rancor, a mágoa. Não deixe esses sentimentos prevalecerem, tá bom? E a gente começou o curso falando de autoimagem, de como a gente se vê, daquela percepção que a gente tem de nós mesmos. Depois do estudo das feridas emocionais, a gente pode chegar à conclusão que a maneira que a gente se vê foi muito vista sobre o ponto de vista da dor. A gente sempre se olhou de uma forma muito vitimista, por melhor que fossem as nossas intenções. A gente não foi educado e não foi incentivado, isso é uma coisa cultural, repito, sem culpas. Não fomos incentivados a nos olhar da perspectiva que somos, como o ser principal, a maior criação de Deus, a criação de Deus mais sofisticada, aquela espécie na natureza que tem as condições de criar o próprio ambiente, que tem capacidades inimagináveis, como a gente viu daqueles gênios. Eles não são diferentes de nós. Não existe ser humano mais capaz do que o outro em termo cognitivo. As capacidades que um ser humano tem, o outro tem também. Óbvio, existem individualidades, existem temperamentos, existe a função, aquilo que cada um veio fazer aqui, mas a gente tem que partir do princípio que, se um pode, todos podemos. Somos todos filhos de Deus e não viemos aqui para nos agarrar a essas dores, mas sim tirar força delas e oferecer algo de bom ao mundo. Então agora eu gostaria que a gente mudasse um pouco a perspectiva de como nos vemos, como esse ser humano frágil, vítima, esse ser humano que não teve a vida perfeita, esse ser humano que parece que só carrega dores. Isso faz parte da gente, mas isso é uma parte muito pequena. Então, geralmente quando eu pergunto às pessoas, quem é você? Eu escuto muito, eu sou assim, sempre nas terapias eu gosto de começar com essa pergunta, justamente para tentar entender como a pessoa se vê. E aí geralmente as respostas são, eu sou Daniele, psicanalista, dentista, filha de, mãe, prima, irmã, esposa, e eles vão dizendo tudo aquilo que eles têm. Eles têm um nome, eles têm uma mãe, eles têm uma esposa, eles têm os parentes, eles têm a família, eles têm a profissão deles, mas eles não são nada disso, obviamente que não. Só que é muito complexo tentar definir o ser humano. Já há vários séculos, desde que o mundo é mundo, a gente tenta se compreender, a filosofia, a psicologia traz muito esse estudo da compreensão de quem somos, porque não é algo simples. Então eu gostaria que você pensasse em nós, seres humanos, cada um de nós, em 3 esferas, como está aqui no slide. Espírito, mente e corpo. Então, que é a importância de a gente se ver como 3 partes separadas, mas obviamente que interseguem? Eu tenho que entender que quando o corpo dói, é uma parte minha biológica que vai doer. Nem adianta eu fugir dessa dor, mas eu também não posso pensar que eu sou só essa dor. Ok? Eu sou um espírito único, perfeito, que veio aqui para expressar algo de muito bom que Deus deu. Deus não criou ninguém para fracassar, para não dar certo. Aliás, quem escolhe esse caminho, infelizmente, não entendeu a grandeza que tem de si, né? Como ele deu livre-arbítrio, é óbvio que podemos fazer o que quisermos, mas ele deu muita informação hoje para que a gente entenda que a gente pode ser o que quiser, que a gente realmente pode fazer o que o nosso coração vibra, aquele desejo que tem lá dentro. Tem muita gente que chegou aí a uma certa idade e foi engavetando um monte de sonhos, né? Por não se sentir capaz, por ter deixado a dor tomar conta da vida e tomando as rédeas da vida dela. Então,
Se a gente parar agora, não sei a idade que você tem, não sei a que ponto você chegou na sua vida, mas vamos parar de nos ver como vítima. Vamos entender que qualquer experiência vivida até aqui foi experiência positiva para você chegar aqui, tá me ouvindo e a partir de agora começar uma vida diferente. Então fica com essa imagem bem fixa na tua mente. Corpo, espírito e mente. Vamos falar um pouquinho melhor agora de cada um. Então temos um espírito, aliás eu dizia que somos um espírito que vive em um corpo. Ou seja, somos esse ser que mesmo antes de adquirir a nossa parte biológica, já foi criado por Deus, já temos uma essência, já temos um temperamento. E eu digo isso porque quem é mãe de filhos diferentes, teve a mesma educação, o mesmo ambiente, sabe que desde a gestação eles já se comportam de maneiras diferentes, já são seres individualizados. Esse espírito é único, tem um DNA único, não tem espírito igual ao outro, não tem ninguém igual a ninguém, como não tem corpo igual ao outro. Então nós não temos só uma parte biológica única, mas também temos um espírito único. Por que é importante entender isso? Temos um espírito único que vem com uma função na Terra. Nós temos uma missão aqui na Terra. Não foi só Jesus que teve a missão dele, apesar da missão dele ter sido tão importante e ter trazido tantos ensinamentos. E aqui eu vou fazer uma breve pausa porque eu vou falar de coisas espirituais e eu vou trazer sempre Deus, Jesus algumas vezes. E eu gostaria que vocês não levassem isso para o lado religioso, tá? Quando eu falo de Deus e de Jesus, eu falo como de Deus como o criador de tudo isso. Então, independente da sua religião, eu acho mais lógico que a gente compreenda que há um criador para esse corpo tão complexo que temos. Quem estudou um pouco de biologia sabe que a complexidade do ser humano só pode ter sido criada por uma inteligência superior. E a natureza, com toda essa perfeição, os rios, a biodiversidade, tudo funcionando ali em equilíbrio para manter a vida na Terra. Então, por trás disso, há de haver um Criador. E eu não vou entrar em mérito de religião, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não tive educação religiosa, mas trago Deus nesse sentido e trago Jesus como modelo a ser seguido. Do meu ponto de vista, foi o ser humano mais perfeito. E ele trouxe ensinamentos muito válidos que a gente realmente precisa analisar com calma, estudar, incorporar isso no dia a dia da gente, mas não é com a religiosidade, e se quiser também. Mas mesmo que você não seja religioso, eu te aconselho a estudar as palavras de Jesus, porque tem muita sabedoria. As palavras dele traz saúde, seja mental e seja física, tá? Então vou falar de Jesus e Deus, do meu ponto de vista, dessa minha perspectiva. Então, Deus fez esse nosso espírito que vem aqui com a função, porque como cada elemento na natureza tem a sua função, nós seres humanos temos uma função como espécie e nós, seres humanos, pessoas únicas, temos uma função para evoluir, todo mundo junto. E daí a cada um ter esse seu temperamento, esse seu jeito de ser. Deus não quis que nós fôssemos todos iguais. Ele não nos fez todos iguais. Porque cada um com a sua experiência, com as suas dores transformadas em força, com o seu jeito de ser, com o seu temperamento que já vamos estudar, vai fazer a sua função. Então não adianta a gente estar se comparando e achando que a nossa vida foi pior, ou aquele que sofre da injustiça, que às vezes tem medo até, se sente em culpa de ter tido uma vida melhor do que a do vizinho. Deus escolheu assim, ele decidiu assim, como ele não erra, você veio no lugar certo e viveu tudo o que tinha que viver. Ok? Vamos nos ver desse ponto de vista porque fica mais fácil, mais leve e a gente já vai entender o que é que pensamento positivo pode causar transformação na vida da gente. Então vamos lá, espírito perfeito, não precisa de trabalho de evolução espiritual, gente. Nosso espírito está pronto, ele é perfeito, ele sabe o que ele quer. Ele só precisa que a gente consiga gerenciar as nossas emoções, a nossa mente, para que ele consiga se expressar. Então esse espírito traz um temperamento e uma função, tá? Então o que é que eu tenho no meu espírito? Um temperamento, que é um jeito de ser, que já a gente vai ver, e uma função, uma missão. Essa é a minha parte espiritual.
que é que eu preciso fazer para exercer a minha parte espiritual? Deixar de ser teimoso. Para o nosso espírito se manifestar, a gente só precisa soltar as cordas, se compreender, ter autoconhecimento, ter fé, ter confiança na vida, ter confiança no que teu coração está pedindo. Aí a gente vai, aos poucos, aprender a fazer isso. Então, na mente, o que é que a gente tem na mente? Na mente a gente tem... Gente, a mente é onde tudo acontece. Quando chegar lá, vocês vão... Eu acho que vocês vão adorar estudar a mente. Então lá tem muita ferramenta importante, tem muito poder para a gente usar na nossa vida. E a mente ainda é muito pouco estudada, não é? Para alguns, eu falo mente, já associa Freud a coisas super complicadas e não tem nada a ver. A gente já vai decifrar esse mistério aí. Mas na mente eu vou dizer algumas ferramentas que tem lá e tem muito mais. Se eu trouxer tudo que tem na mente é um curso à parte. Então eu vou dizer algumas. Reflexão, cognição, pensamentos, afetividade, memória, lembrança. Memória e lembrança não é a mesma coisa. Memória, o armazenamento onde eu deposito as minhas lembranças. E vai ter diferença e a gente vai entender o porquê. Imaginação, percepção, intuição, gente, nosso GPS. Consciente e inconsciente. Ou seja, tem uma parte da nossa mente consciente e inconsciente que a gente vai estudar. E a nossa terceira esfera, que é o nosso corpo. O que é que tem no corpo? Bem, eu não vou aqui explicar biologia. O corpo é uma parte nossa que eu não vou estudar. Eu não tenho muito o que dizer sobre o corpo, porque o corpo já é mais do que estudado e tem muito material aí para você procurar. Mas o que é que eu quero que a gente pense no nosso corpo? Primeiro, o corpo é a nossa primeira casa. Então, da mesma forma que a casa que a gente vive precisa ser bem estruturada, sólida, forte, limpa, organizada, a gente precisa ver nosso corpo da mesma forma. Isso parece bobeira, mas a gente passa um monte de tempo ingerindo substâncias, tendo pensamentos que liberam hormônios que vão nos adoecer. A gente ainda não tem tanta consciência de quanto o nosso corpo é importante para a nossa saúde mental e para a gente viver bem aqui. Não é? Porque seria muito bom que a gente maltratasse o nosso corpo e só morresse. Só que não acontece isso. Você vai ter uma vida com pouca qualidade de vida. Você vai ter uma vida difícil, mais difícil do que se fosse saudável, claro que sim. E a gente precisaria fazer apenas 4 coisas para ter um corpo minimamente saudável. E parece banal, mas eu vou falar essas 4 coisas aqui e aqui eu vou encerrar a parte corpo biológico. Se hidratar, tomar água, um gesto muito simples que a gente não faz. Noite de sono bem dormida, repousada, na hora certa. Ali entre as 11 e as 4 da manhã a gente libera um monte de hormônio importante e a gente precisa estar repousando nesse horário profundamente, um bom sono. A alimentação é equilibrada, quem não sabe que comer bem vai gerar saúde e comer mal não vai gerar, mas o que é que a gente escolhe automaticamente para aliviar as dores? Comer mal. É falta de consciência. Então assim, se a gente pegar hidratação, alimentação, exercício físico, esqueci de falar, o exercício físico e a noite de sono, nós já podemos dar ao nosso primeiro lar uma ótima estrutura. Não é? Eu detesto ir para academia. Bota teus tênis, desce, faz uma caminhada embaixo de casa. Né? Tem várias formas de exercício, só que são desculpas. E se a gente quer ter vida melhor, se a gente quer ser bons exemplos para os nossos filhos, a gente precisa começar por nós. E a gente precisa ter uma vida saudável para a gente ser bons exemplos. O que é que vocês acham? Por aqui eu encerro essa parte biológica e agora a gente vai entrar um pouquinho melhor no que tem no espírito, na função do espírito. O que é esse espírito? Isso vai ser na próxima aula.